Olá, eu sou Maria de Fátima Bezerra, fundadora da Fátima Bolos. Eu ajudo confeiteiras iniciantes e aspirantes a confeiteiras a gerar R$ 5.000 por mês vendendo bolos decorados. Seja bem-vindo à live de hoje, tá? A live de hoje, nós vamos falar sobre como não saber falar não pode te custar R$ 5.000 vendendo bolos decorados. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Como a Fátima já falou, estamos aqui mais uma semana de live, né, Fátima? Isso. E é isso mesmo, Fátima. Quer dizer que não saber falar não pode realmente custar os R$ 5.000 por mês vendendo bolos às pessoas? Com certeza. Assim, você não saber falar não te prejudica muito. Prejudica, assim como eu já me prejudicou, né? No começo, bem antes, eu não sabia falar não, como eu até já falei para vocês. Quando eu era nova, assim, mocinha, 20 anos, nossa, eu não sabia falar não. Então, isso me prejudicou muito. Aí depois eu fui me conhecendo melhor, né? Acho que minha autoestima foi aumentando e eu fui melhorando. Então, quando eu comecei a fazer bolos, já tinha melhorado bastante, mas mesmo assim, para mim era difícil falar não. Uhum. E às vezes, né, muitas pessoas têm dificuldade em falar não, é que nem você falou, esse negócio da autoestima, às vezes a pessoa ela precisa da aceitação, né, de alguém, né, Fátima? Isso, eu não sei, parece que a gente tinha medo de desagradar, a gente não, eu no caso, né? Parece que tinha medo de desagradar os outros. Então eu falava sim, mas depois eu não ficava contente, porque eu não estava sendo sincera, entendeu? Eu não estava falando sim, eu não estava sendo sincera. Então começou a me incomodar. Então, por que eu falei sim? Se eu não é isso o que eu quero, não é isso que eu penso, não é isso que eu acho, né? Aí eu comecei a, a querer mudar, querer, né, não falar mais sim quando eu quero falar não. E aí fui melhorando. Aí quando eu comecei a vender bolo, aí estava mais, Mas foi um pouquinho melhor, mas estava né? bem melhor já. E é aquilo que você falou, né? Você se sente mal porque você não está sendo honesta com a pessoa e nem com você mesmo, que é pior, né? A Exatamente. gente primeiro tem que ser sincero, aprender a ser sincero com a gente, para depois ser sincero com o outro. Se a gente vai, como é que a gente vai ser sincero se a gente não é nem com a gente mesmo, né? Uhum. A gente tem que se conhecer, se entender, né? E você tem alguma história de que isso te prejudicou na vida pessoal ou vendendo bolos, assim, que você lembra? Na vida pessoal, faz muito tempo que eu nem lembro mais. Deve ter me prejudicado, né? Muito, mas eu nem lembro mais. Agora, vendendo bolos, algumas vezes, Uhum. né? Algumas vezes eu consegui falar não, mas outras querendo falar não, ainda falei, né? Concordei. Tem que ter, para lidar assim com o público, né? Lidar com cliente, às vezes funcionário ou fornecedor, a gente tem que ter muito jogo de cintura para saber falar não, porque Com tem certeza. pessoas que elas são boas ali para tentar mudar a nossa opinião, né? E você tem, assim, algum exemplo, Fátima, de algum cliente que pegou uma encomenda e pediu para pagar depois? E você queria falar não e acabou falando sim? Já aconteceu. Já aconteceu. Algumas vezes, né? Já aconteceu do cliente, na hora da encomenda, já falar, isso que eu posso pagar depois, né? Na hora que estava fazendo. E já aconteceu também, e eu concordei, e já aconteceu também da pessoa, na hora de pegar a encomenda, aí fala, pega a encomenda e fala, eu posso pagar depois. Aí é cruel. Coisa que você Aí é já ruim. fez. Você fez, você entrega, fala, só que eu posso pagar depois, aí inventa uma desculpa, né? Porque aconteceu isso, isso, aí é ruim. Aí, né, você vai fazer o quê? Aí vai falar, aí eu falei, pode, mas eu também já consegui também, depois eu fiquei mais esperta, né? Aí já consegui falar não quando eu queria.
Uhum. Porque você tem que ver, né? Quando o não é viável, né? Porque não é sempre que você vai ficar falando não, né? Com Às certeza. vezes Tem que saber não. falar sim também, Tem que né? saber, tem que falar, saber. Ver o que Um equilíbrio, né? não ter um equilíbrio. E é isso, né, Fátima? Pensou, todo mundo for pedindo para pagar depois, você vai ficar sem dinheiro para as próximas encomendas, Exatamente. né? Então, aí não dá, né? E você já chegou a... E assim, a gente tem que valorizar o trabalho da gente, né? Com Tem que certeza. valorizar, então, então você tem que saber dizer não, eu trabalho desse jeito, porque tem que explicar para as pessoas também, né? Um motivo, Não é só né? falar não, né? E você chegou a tomar algum calote por causa de falar para a pessoa, pode pagar depois? Já, E eu como já foi? Conta tomei, um pouquinho também, pra gente. tomei alguns, sabe? Meus calotes maiores foi com cheque. Eu pegava cheque predatado, né? Então eu levava muito calote. Mas assim, de pagar depois, eu já levei alguns. Tipo assim, eu tinha uma cliente que ela era muito boa e ela pegava sempre para pagar depois, né? Mas ela pagava certinho. Aí tem uma vez que ela acumulou muita coisa e eu acho que ela não conseguiu pagar. Aí eu perdi a cliente. Acho que ela ficou com vergonha e sumiu, assim, não encomendou mais, né? Então já aconteceu outros casos também, assim, pessoas, essa é minha cliente, teve outros casos também de uma cliente que comprou muito, mas depois não me pagou também. E tem aqueles clientes que, assim, que aparecem e, que nesse caso, assim, da pessoa chegar e na hora que você dá o produto, falar, eu vou pagar depois, posso pagar depois, e depois some, né? Então, geralmente, esse que fala, na hora de entregar o pedido, fala, vai pagar depois, geralmente não paga. Então a gente tem que tomar muito Então, tem que tomar cuidado, né? cuidado. Aí depois eu fiquei né? A gente vai aprendendo com as surras, né? Vai Que a gente aprendendo, leva, vai né? aprendendo. Com os nossos erros, né? Não tem jeito. E, pessoal, vocês que estão assistindo aí, se tiverem alguma pergunta para fazer sobre o tema ou Oi, sobre alguma pessoal. coisa relacionada, conta pra gente se vocês têm dificuldade em falar não, ou se Isso, vocês já tiveram, como é que foi isso, que a gente quer saber, né? quer saber. Como a Fátima abre aqui a história dela, conta um pouco da vida dela, a gente quer conhecer um pouquinho de Da vocês vida de também, né? vocês, se vocês têm o mesmo problema, assim, de não saber dizer não. Tudo dizer, tudo concordar. Concordava com tudo, mas não É, queria, né? é, Tava mentindo para si mesmo, né, isso. Fátima? E assim, tem alguma história, assim, algum exemplo de algum cliente que, ou até constrangedor que te pediu ou pede até hoje desconto e Então, você acredita que durante longos anos assim, ninguém nunca me pediu desconto? Agora que acontece? Agora sim, eu falo dos anos para cá, né? Dos sim, anos para cá. é recente, né? Mas quando eu assim, comecei, ninguém me pedia desconto e nem falava, ai, tá caro. Ninguém nunca reclamou. Então, assim, dos anos para cá que o pessoal às vezes fala, não é pouco também que fala que tá caro, muito O pouco. povo fica mais folgado. E tem alguns que pedem desconto. Aí tem que falar com jeitinho, né? Às vezes eu dou, mas geralmente não, porque às vezes já está com desconto o produto. O produto já está com desconto, aí não dá. Aí o pessoal pede desconto, aí não dá para dar desconto. Mas você tem que falar com jeitinho. Na brincadeira, ou, sabe assim, falar com carinho. Falar com carinho, não dá, porque já está com desconto, né? Não dá, porque, no caso, para quem está começando, né? Ser bem sincera, falar a verdade, né? Não dá por esse motivo, porque eu tenho que comprar os ingredientes para a próxima encomenda, né? Falar o Precisa ter motivo real. lucro, É, não tá trabalhando de graça, né? Aquilo é falar seu o motivo real. sustento. Preciso me sustentar, né? Então, Né? tem que ser sincera, eu acho. Com certeza. E assim, quando você fala não para o cliente, seja nessa para pagar depois ou para pedir desconto, o cliente gosta de ouvir? Tem uns que entendem, falam, não, é verdade, né? Tem uns que entendem, de boa, assim.
Agora, tem alguns que não gostam, né? Tem uns que não gostam de levar não de maneira nenhuma. Aí já não fica satisfeito, entendeu? Mas fazer o quê, né? Acontece. Da mesma forma que a gente precisa aprender a falar não, a gente precisa aprender a ouvir o não também. Nada vai ser do jeito que a gente quer, né? Sempre tentar entender o lado do outro, né? E Fátima, já aconteceu também alguma vez de algum cliente encomendar em cima da hora, né? Porque eu acho que é importante quem trabalha com encomenda é falar um prazo, ó, tem que encomendar até tantas horas, né? Porque você tem que saber o seu tempo, o seu trabalho, né? A pessoa que está fazendo sabe quanto vai demorar. E às vezes no início, como não tem muita prática, pode demorar um pouquinho mais, né? A pessoa está aprendendo. E já aconteceu de alguém pedir assim em cima da hora e querer que você fizesse do curto prazo, você queria falar não, mas não saiu, não. Já aconteceu muito, assim. Não, a gente fala até, assim, nesse caso, já aconteceu muito, porque quando eu comecei, eu pegava com 2 dias de antecedência, né? Não pegava para fazer no mesmo dia, eu pegava 2 dias de antecedência. Dependendo do bolo, se fosse um bolo mais elaborado, é mais tempo ainda, né? 2 dias de bolos mais assim, né? Simples, né? Porque antes eu fazia muito bolo, assim, mais elaborado, sabe? Casamento, bolo de jantar, bolo de pasta americana, bolo de festa, assim, né? Então você precisa de mais tempo. Um bolo muito trabalhoso, assim, decoração. Uns 10, 15 dias antes, né? Porque tem peça que às vezes você vai começar, tipo assim, você vai usar um determinado. Eu não trabalho mais né? Com glacê real, que tem que esperar a peça secar, entendeu? Mas o demais era 2 dias antes. Só que você vai pegando, aí os clientes, quando você começa a pegar de clientela, eles querem, aí você fala, não posso, porque já peguei o suficiente, né? Não, mas só mais um meu, só mais um meu. Então, nisso você vai pegando, você acaba... Porque é muito difícil você falar não para o cliente também, que é seu cliente, sabe? Não é fácil, você quer pegar. Você quer pegar, não pelo dinheiro, mas para não deixar o cliente na mão, né? Então, aí eles insistem, você acaba pegando, mas tem hora que não dá para pegar mais, né? Porque você sabe que se você pegar, você não vai dar conta. Então, assim, muitas vezes já aconteceu de eu falar não para o cliente. E muitas vezes, assim, eles insistem muito. Mas eu só não fazia quando não dava mesmo, entendeu? Mas o certo é falar não e não pegar se você não dá conta. Até para não prejudicar o cliente que já encomendou faz dias, né? Tem outra às vezes você pega e depois você fazer na correria não dá. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E imagina hoje, você tem muitos e muitos clientes. Imagina se todo cliente fala, mas só mais o meu. Quantos clientes são, né? Então, hoje até que eu pego, assim, porque tem bastante funcionário, né? Tem bastante funcionário, tem bastante confeiteira, né? Mas hoje até que eu pego mais em cima da hora. Inclusive, eu já peguei, chega gente desesperada, ela chegou, e às vezes chega assim. Já aconteceu, não foi só uma vez, não. Da noiva chegar desesperada lá. Ai, eu preciso, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso de tantos quilos de bolo, porque pro casamento, e a pessoa quer fazer deu cano. Preciso, tipo assim, de 20 quilos de bolo, de não sei quantos, 3 mil salgadinhos, sabe? Nossa! Aí, eu falo, mas aí a gente acaba dando jeito. Até porque você fica com uma empatia, né? Você quer ajudar a pessoa, fica né? Mais tarde, quando a pessoa tá assim, ela não pode ficar mais tarde, porque ela tá desesperada ali, né? Ela quer que seja solucionado o problema dela. Já aconteceu na emergência, assim, a pessoa de emergência, assim, a gente dá conta. Sim. Hoje você conseguiria dar conta, mas e se chegasse uma pessoa assim desesperada, você fazendo não sei quantos quilos de bolo antigamente, aí, você né? tá sozinha, já não dá, né? Você trabalha sozinha, ou se você trabalha com uma ou duas pessoas, já não dá, né? Aí já fica difícil. Fica difícil, né? Acho que tem que conhecer o seu trabalho, né? Você tem que conhecer seus limites também, limites físicos também. Não adianta a pessoa, você tem lá um monte de encomenda, pegou a mais porque não conseguiu falar não para alguns clientes, não queria perder. Você se queima. Às vezes para agradar o cliente e às vezes por necessidade financeira também, né? Quem está começando, às vezes, né?
E aí você não vai dormir à noite, não vai conseguir fazer isso. Ficar preocupada, né? E acaba, que nem você falou, pode prejudicar a encomenda de outro cliente. E além disso, que pode acontecer é que o seu trabalho não fique do jeito que deveria ficar, né? Exatamente. Não pode sair tão bom quanto deveria, né? Uhum. Não perfeito, porque nada é perfeito, né? Mas ali, o mais que você poderia entregar, você acaba se prejudicando, né? O seu trabalho. Prejudicando o cliente, né? E aí acaba até perdendo o cliente por causa disso. Pois é, não dá. Deixa eu ver aqui que tem um comentário aqui no Instagram. O Lucas está falando. Tinha muita dificuldade em falar não, principalmente na adolescência. Hoje consegui melhorar isso, depois de entender que isso prejudica somente a mim. Que bom que você conseguiu. É isso aí, a gente consegue, né? Quando a gente luta para conseguir, a gente acaba conseguindo vencer os obstáculos, né? Seja ele na timidez, porque se não saber falar não também deixa de ser. Porque tem muito a ver com a insegurança também. Segurança, tá muito ligado, segurança. Esse medo de aceitar, a gente quer ser aceito. E nem o Lucas falou, na adolescência. Na adolescência a gente tem muito isso, né? De medo de não ser aceito, né? Medo de muita coisa. Então, a gente acaba fazendo isso e vai prejudicando. Porque que nem se, por exemplo, a Fátima falasse assim, naquela época, para todos os clientes e abrisse inúmeras exceções para eles. As pessoas acostumam com sim, a Fátima é boazinha, só eu dar uma pressionada ali que vai. É verdade. Então, isso mesmo. Então tem que ter bastante cuidado no começo por causa disso, porque as pessoas. Na verdade, você tem que. O que acontecia também, ó. No começo, como eu falei, no começo eu ia ter os clientes, eu levava, né? Eu levava. Depois que eu comecei a pegar bastante não, eu comecei a pegar clientela, eu já não fazia mais entrega, eram os clientes que vinham até a mim, que vinham buscar. E tinha algum cliente que falava, você não pode levar? Não, não posso. Mas é só 3 coordenando aqui, quebra essa, dá um jeito. Aí fala, não posso, porque você tem que ser bem persistente, porque isso não desenrola. Aí eu falava, não, mas é que às vezes eu tenho coisa no forno, eu tenho outros encomendas, então se eu sair mesmo sendo pertinho vai me prejudicar. E tem gente que é muito insistente, então acontece isso também, né? E é aquilo também, né, Fátima? Às vezes, assim, 3 quarteirões pode ser, sei lá, até uns 20 minutos de você sair tudo em 20 minutos. Às vezes você se programou para fazer uma encomenda, para fazer isso, para preparar alguma coisa. Então, mas é assim, mesmo sendo pertinho, mesmo sendo um quarteirão, se você faz para uma pessoa, depois você vai ter que abrir sessão. É verdade. Aí não dá. Aí as pessoas, até essa pessoa mesmo pode falar, eu trouxe aqui para mim, outros bem. Aí fala, mas você levou na casa da fulana, então. Vai ter que levar para mim também. Traz aqui para mim também. Então é bom quando você tem, sei lá, as suas regras, você mesmo não quebrar elas. Você tem, você marca lá 2 dias de antecedência, é bom você manter. Só assim, caso, né? Muito específico. Não que a gente tem que falar não sempre, né, mas você tem que ter as suas regrinhas ali que você tem que manter. Os outros não podem querer te forçar a quebrar suas regras, né? Porque senão vira bagunça. Aquelas regras suas ali é uma organização sua. Daquele jeito ali, você está organizada daquele jeito. Aí, se você mudar, já vai bagunçar. Vai bagunçar todo o seu planejamento. Seu planejamento é importante. E é importante quem trabalha com encomenda, quem vai começar a vender bolos, ou quem já vende, ter um planejamento, né? Sim. Precisa ter, para você saber quanto você vai fazer, até para você ser mais produtivo, né? Saber o que você consegue fazer e ir vendo quanto você consegue pegar de encomenda, né? Isso. E é o que você falou, né? Não é que a gente nunca vai falar sim, em alguns momentos a gente, que nem o caso da noiva que você falou. Se você conseguia, imagina, a noiva tá desesperada, é o casamento que ela planejou por não sabe quanto tempo. Aí chegou no dia, a pessoa deu calote. Então, se você puder ajudar a pessoa, é claro que você vai ajudar. Isso, eu dei um exemplo, mas foi várias coisas, né, que aconteceu assim. Da pessoa precisar de última hora, assim.
E assim, não é um caso que a noiva não se programou ou outra pessoa, é porque aconteceu um imprevisto, né? Imprevisto. E aí você está ajudando uma pessoa, né, que precisa, se você pode, você se planeja, vai trabalhar um pouquinho mais, mas é um caso e 1 milhão, não é para todo mundo, né, Fátima? Acontece às vezes, não é todo dia, né? Não todo dia chega uma noiva vestida de noiva correndo na sua loja, né, Fátima? E você acha que tem um jeito errado de falar não? Um jeito errado? Uhum. Então, você tem que. Às vezes, se você for de cara feia, fala, não sei assim, né? Assim, tem que ser, não pode ser grosso, não pode ser, né? Tem que ser bem assim, falar com jeitinho, com carinho, né? Explicar, dar explicação, né? Você não vai falar assim, não dá, não, isso aí, né? Falar, não dá por esse motivo, então dá uma explicação, né? Para o cliente entender. Ser honesto, explicar que o seu trabalho é assim, que precisa ser desse jeito, ou que você precisa receber, ou que você tem esse prazo para fazer, e que você não vai conseguir fazer muita coisa. Se você pudesse, você pode até falar, se for sincero, é claro, você não vai mentir para o cliente. Não, se eu pudesse, eu até te ajudaria, mas olha, não consigo mesmo, né? E explicar a situação, para não te prejudicar e para não prejudicar ele mesmo. É que nem a gente falou, aí você faz um negócio correndo, faz um bolo correndo, aí o bolo não sai, não sai não legal. sai muito bonito. E às vezes o que acontece é que essa encomenda dessa pessoa que pegou por último, exemplo, que pegou por último, veio de última hora e pediu. Às vezes a encomenda é mais cedo do que a outra, que já faz 2, 3 dias, uma semana. Aí você vai fazer a encomenda dele, vai se enrolar, vai entregar dele no horário, mas vai se enrolar na outra. E vai atrasar a outra e se prejudicar com um cliente que não tinha nada a ver com isso, né? Um cliente que já tinha feito a encomenda com antecedência, né? E é isso que você falou, né? A gente tem que ser educado, não ser grosseiro, né? Falar, não dá. Não, tem que ser paciente, né? Até porque se você não tem cliente, né? Como é que você ganha? Aí também não tem 5 mil reais por mês, nem R$1, nem nada, né? Se você não tiver cliente, né? Tem que ter um relacionamento ali, né? Sim, eu acho que transparência é a melhor coisa, né? Com o cliente. Eu acho porque você precisa confeiteira, assim, não é só confeitar. Tem que vender, tem que ser uma vendedora também. É verdade, não é só fazer o bolo, né? Então tem que ganhar os clientes, né? Tem que saber fidelizar, saber ir atrás do cliente. Ser simpático com o cliente, atender bem. Então tem que ganhar o cliente, tem que ser uma vendedora, não é só ser uma confeiteira, não, tem que ser uma vendedora também, para vender os seus produtos, para pegar encomenda. E tem que ser pulso firme para falar não. Isso. E para falar sim também quando é possível, né? Quando você pode ajudar quando você puder, não falar sim, mas desde que não te prejudique. Desde que falar sim não te prejudique. Com certeza, né? Porque às vezes a gente fala não. Tudo que você puder fazer pelo seu cliente, você faz, tá? Mas desde que você não seja prejudicada, né? Com certeza, que nem faz muito bom. Você pode acabar tomando um calote, você pode comprometer outra entrega, né? Outra encomenda. Você pode dar tanto desconto para a pessoa porque é sua amiga, porque é um conhecido, um cliente, e não você acaba não tendo lucro. Se você começar a dar desconto, né? Claro que é bom fazer uma promoçãozinha, dar um descontinho aqui e ali. Mas você dá tanto... não direto também, né? Tem que ter... Senão a pessoa fica mal acostumada e acha que o normal é o desconto, né? Vai achar que tudo está caro depois que você aumentou. Então tem que saber falar o não e o sim. E saber o que vai te prejudicar. Você tem que primeiro pensar em você e pensar no seu negócio, né? De não falar o não, né? Que não é o seu caso, né, Fátima? Não foi. Hoje em dia você não, hoje em dia já não tem problema, não. Hoje em dia não, faz tempo, sabe? Faz tempo que eu não tenho mais problema de falar não. Mas no começo foi difícil. Foi difícil, mas eu acho que até me saí bem. Porque, ainda bem, né? Porque até que não me prejudicou tanto assim, não. Vou falar para você mais uma vez que a gente é parecida, Fátima, porque eu também tinha bastante dificuldade em falar não. Eu acho que é o que você falou, tem a ver com a timidez, né? E eu sempre, assim... Acho que tá tudo junto e misturado. Timidez, insegurança, o medo. O medo.
eu tô, assim, aprendendo ainda. Eu falo pra você que eu não tô 100% não. Mas, assim, eu tinha várias coisas que me prejudicaram. Ah, você sabe fazer faz tal coisa pra mim? Eu trabalho, né, com... Aí eu ia com vídeo, foto, aí eu ia fazer... Aí você concordava? Concordava, perdia, assim, gastava um tempo que eu tinha outras coisas que eu tinha que fazer, né, pra agradar, pra querer ser uma boazinha, né, pra pessoa, não querer conflito. Às vezes, numa discussão eu concordava, sim, mas eu não era a minha opinião aquilo, eu só não queria ter conflito. Você não se sentia bem, né? Eu não queria discutir. Aí você não sente bem, acaba por dentro você fala, né? Eu concordei, porque. Você tá indo contra você mesmo, né? Às vezes, tipo, uma discussão, sei lá, sobre o quê, eu falava, eu concordava, mas não, eu não concordava de verdade com aquilo, mas eu não queria discussão, eu não queria ter que expor minha opinião, né? Fazia isso também. Ou por timidez, insegurança, tá tudo junto e misturado, né, Fátima? E assim, e qual você acha que é o primeiro passo, assim, para quem está começando no negócio e tem essa dificuldade de falar não, o que ela pode fazer para melhorar isso? Eu acho que tem que se conhecer mais. Se conhecer mais, ter mais autoestima. Eu acho que segurança, ter mais segurança. Eu acho que é isso, tem que se fortalecer. Mais segurança. E acho que a gente buscando se mudar, policiar, fala, não, assim, e mudando mesmo, pensando, falar, eu não gostei, eu não tô fazendo, isso não faz bem para mim mesmo, né? Então, procurar mudar. Porque a gente vai buscando assim, tentando até que a gente consegue, né? Com certeza. Isso que você falou, tipo, de se conhecer é muito importante, porque antes da gente querer mudar, a gente tem que saber o quê. A gente tem que ver o que eu posso fazer para melhorar. Porque muita gente, às vezes, não consegue falar não, mas não tem consciência de que não consegue. Só fica frustrado, mas não sabe o que é. E acaba se machucando, né? Acaba se prejudicando. Acaba se prejudicando. Então. Acaba se prejudicando, acaba prejudicando o outro por não ser sincero, por não entregar a coisa do jeito que deveria ser, né? Mas, assim, no caso que a gente voltando lá atrás, falando das pessoas que eu levei calote. Hoje em dia também, todo mundo tem cartão de débito no crédito, né? É verdade. Vai comprar alguma coisa, não tem por que não pagar no crédito. Exatamente. Então, para quem está começando, né? Comprar fiado hoje em dia. Com certeza. Tem fiado nos dias de hoje, né? A não ser que seja para uma pessoa, uma exceção, para sua mãe. Uma pessoa de extrema confiança, né? Verdade. Mas é isso. Então, para quem está começando a anotar essa dica aí da Fátima, tentar evitar o calote. Tem várias formas de pagamento seguro, né, Fátima? Isso, cartão de crédito, né, você falou. Eu acho que cartão de crédito é o mais seguro, assim. O cartão de crédito, débito. Transferência bancária. Desde que você veja se é transferência mesmo, não pode ser agendamento, tá? Tem que ser transferência. Por quê? Esse negócio de agendamento já aconteceu? Alguma coisa assim? Já aconteceu. Agendamento, aí o pessoal não trabalha, não faz muito tempo. Não se atentou que era agendamento, viu lá o nome e tal. O valor. E era agendamento do outro dia. E no outro dia, eu tinha entregado o produto e não caiu. E não entrou o pagamento. Depois de ter entregado o produto. Pois é. Então, pessoal, fiquem atentos aí com esse tipo então, de transferência. É assim, você paga uma taxa, né? Mas pelo menos você está segura, né? Já é um compro já, né? Você já recebeu. Tá certo já. E recapitulando aqui, Fátima, que você falou alguma hora aí, você falou de regras, né? Você ter suas regras. Então, acho que é legal para quem está começando escrever umas regras, né? Para poder se planejar no trabalho. Planejar, fazer um planejamento, né? Por exemplo, esse bolo aqui eu consigo entregar em tantos dias. Você tem que pedir com uns dias de antecedência. Porque não é só o processo de fazer o bolo. Você tem que comprar os ingredientes, né?
às vezes é uma decoração, como você falou, um pouco mais elaborada, né? Ou às vezes é uma encomenda grande, é bolo, um bolo grande, um monte de docinhos, por exemplo, né? Então você tem que estar preparado, porque às vezes chega uma encomenda grande e você sozinha, se for, você não vai conseguir dar conta se você tiver muita encomenda, né? Então é bom você fazer o planejamento, anotar tudo certinho, até com os preços dos produtos que você mais está usando, os produtos que você mais usa. Até é bom você ter mais ou menos os preços para quando você for comprar, você pesquisar para ver se está caro no mercado que você for. É bom sempre em atacadista, né? Em atacadista, os preços são melhores. Tá Com bom? certeza, se planejar, né? Uhum. Porque você tendo um planejamento, vai ser mais fácil você falar não para o seu cliente, vai ser mais fácil você falar sim para o seu cliente, porque você vai saber como é que é o seu trabalho, quanto de tempo exige, às vezes o valor. Se o cliente pede um desconto, assim, algum cliente pode até dar. E se você der um desconto e você não conseguir lucro nenhum, né? Você vai fazer, você sabe os preços, mesmo antes de pegar encomenda, você sabendo os preços de todos os produtos, aí o cliente pede e você já vê ali quanto você vai ter de lucro, né? Para você ver se você pode ou não dar um desconto para o cliente. Então, acho que é isso, né, Fátima? Então, é se planejar, né, fazer suas regras, que vai facilitar na hora de dizer não para o cliente. Às vezes, na hora de dizer não, até para quem estiver crescendo e tiver funcionário, às vezes tem que saber falar não para o funcionário também. Sim, com certeza. Porque às vezes o funcionário. Fornecedor também, você começa a fornecedor vir até vocês e eles querem te enfiar as coisas, né? Então você tem que falar não. Não, por quê? Porque você pesquisou, você viu que esse lugar está mais barato. Então, também falar não. Por exemplo, né, o fornecedor fala, ó, vou te mandar 10 caixas de morango, só que você não precisa de tudo isso, vai estragar o morango? Você vai dizer sim para depois gastar dinheiro. Só precisa de duas. Né? Então você tem que ser gastar dinheiro e ter desperdício, né? Então não é uma coisa boa. Então se planejar, se conhecer para você saber, conhecer o seu processo de trabalho, né? Quanto tempo eu levo para fazer aquele bolo? Quanto tempo eu levo para, se você for entregar, quanto tempo para entrega? Então, é isso, né, Jéssica? Tem algum recadinho, alguma coisa? Não, é só isso. Então até amanhã, tá? Fica com Deus. Beijão para você. Tchau. Tchau, pessoal. Espero que tenha sido bom.